quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 27. Diz assim, Mateus 27, versos 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli lema sabactani. Traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia fala de pelo menos 2 dias, ou 3 dias, em que Deus se calou no trato do seu próprio filho, Jesus Cristo. Aquele filho que recebia a informação todos os dias com seu papai. Aquele filho Jesus Cristo, filho do Deus vivo, chamado de também filho de Davi, filho do homem. De repente se vê numa situação em que Deus já não mencionava nada a ele, que Deus já não se referia a ele. Deus havia se calado aqueles dias com Jesus. Vamos prestar atenção. Fala a palavra de Deus que o condenado Jesus, sem ter cometido nenhum delito, agora era sentenciado à morte de cruz. Ensina a palavra de Deus que então ele teve que percorrer a pé uma pesada cruz no seu ombro. Segundo historiadores, uma cruz de quase 100 quilos, ficando uma parte no seu ombro com 50 quilos de peso. E ele seguia então com o seu corpo flagelado, com o seu corpo machucado, sofrendo as maiores humilhações que ele não merecia sofrer. Diz a palavra que Jesus, carregando aquela cruz, e eu começo a me colocar no lugar dele. Como será que estavam as emoções do Senhor? Como estava se sentindo naquele momento com aquela cruz pesada, seguindo um caminho, saindo do tribunal dos homens julgadores e indo até o suplício, carregando aquela pesada cruz. Como se sentia naquele momento o meu Senhor e teu Senhor? Ele ia para o lugar, para a sua própria condenação. E além de ir para o lugar da condenação, ainda tinha que levar a cruz. E Deus não se mostrava a ele. Deus estava calado. Deus estava em silêncio. Mas Deus andava junto com ele. Escuta bem. Diz a Bíblia que naquela estrada, Jesus seguindo com aquela cruz, havia só um sentimento nele. Um sentimento de abandono. Um sentimento de dor. Um sentimento de tristeza. Ele olhava para Mateus. Ele olhava para Marcos. Ele olhava para Simão Pedro, que há poucos minutos tinha dito que nem conhecia ele, havia negado ele. Ele olhava para um lado, ele olhava para os companheiros, aqueles amigos que acompanhavam ele, quando ele multiplicou os peixes.
Quando ele multiplicou os pães, quanta gente junto com ele. Mas naquele momento, ninguém podia fazer nada por ele. Porque sentiam medo dos soldados. Medo daquilo que ia vir. E Jesus caminhava, olhando de um lado para o outro. Jesus olhava e via Maria, sua mãe. Jesus via os seus irmãos acompanhando. A mulher adúltera, que ele havia perdoado. Maria Madalena, que ele havia expulso 7 demônios. Cleófas e tantas outras que seguia ele naquela caminhada. E Jesus carregando a cruz, quem sabe, com gotas de sangue pingando da sua testa, com suor derretendo do seu corpo, carregando aquela cruz pesada. Ele devia olhar de vez em quando para os céus. Ele deveria olhar de vez em quando para aquela multidão que seguia ele, que nada podia fazer por ele. A dor dilacerava a alma dele. O pai não falava mais nada com ele. O papai ficou em silêncio. E ele só tinha que andar sozinho. Cadê Pedro? Cadê meus irmãos? Cadê a minha família? Cadê papai e o Senhor? Aonde o Senhor está, papai? E o silêncio ecoava naquela estrada triste. Aquela estrada que via dores de tantos e tantos que ali foram crucificados. Que iam para o Gólgota, lugar da caveira. Aquele silêncio, aquela dor que ecoava no ar. Deus calado. Mas Deus, mesmo calado, estava acompanhando a Jesus e já preparando algo para ele. Diz a Bíblia que havia uma festa para acontecer, chamada festa da Páscoa. E um homem chamado Simão Cirineu, Cirineu porque era de uma cidade chamada Cirineia. E ele veio para a Páscoa. Ele era um forasteiro, ele não fazia parte da turma do mestre. Ele não fazia parte dos amigos do mestre. Ele não fazia parte da família do mestre. Ele não fazia parte da igreja que Jesus convocava todos os dias, quando ele falava do sermão da montanha, quando ele ensinava, quando ele curava, ele não fazia parte de nada. Simão Cirineu veio para a festa, mas Deus, que acompanhava Jesus em todo aquele sofrimento, estava preparando alguém para ajudar ele a carregar a cruz. Então, Simão Cirineu foi escolhido para ajudar o mestre a carregar a cruz. Quantas vezes a nossa cruz é pesada? Quantas vezes que passamos por luta, por sofrimento, e parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que só tem um silêncio. Morrendo alguém aqui, alguém hospitalizado, perdendo bens, famílias divididas, as drogas, e tantas outras coisas acontecendo. E perguntamos, Deus, por que isso? Parece que não há resposta. Deus não está me ouvindo. Quantas vezes, horas e horas de oração, horas e horas de questionamento, e parece que Deus não está nos ouvindo. Estamos passando por um deserto, e no deserto tem sofrimento, no deserto tem dor, e achamos que Deus não nos ouve mais. Deus se cala. Eu quero fazer tanta pergunta para Deus, mas Ele está calado. Eu quero falar tanto com Ele, quero ouvir Ele falar comigo, mas parece que Ele não quer falar comigo. Assim pensamos nós. Mas eu venho nessa noite dizer que quando Deus está calado, Ele está andando juntamente com você e planejando algo para poder fazer na tua vida.
Deus nunca vai abandonar os seus. Se essa tragédia que aconteceu contigo, ou o que você está passando, e quem sabe você diz, Deus não está me ouvindo, escuta o que eu vou dizer agora. O teu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que enjoe do próprio homem. O teu Deus, Ele é fiel, e Ele está andando junto com você, e Ele está preparando uma estratégia para a tua vida. Você sabe disso, que Ele está preparando uma estratégia para a tua vida? Você sabe disso? Muitas vezes, nas nossas dificuldades, finanças destruídas, dificuldade dentro da casa, as emoções abaladas, e nós pensamos, nada mais vai dar certo na nossa vida. Será que eu vou viver uma vida inteira assim? Deus está preparando um sirineu para você. Deus está preparando uma saída para a tua vida. Deus às vezes tem que se calar, sabe por quê? Porque Ele quer forjar em mim, em você, um caráter de adorador. Muitas vezes Deus se cala para forjar em mim e em você algo novo. Porque queremos as coisas de Deus com tanta facilidade, e de repente Deus olha para nós e diz, meu filho, me busca, minha filha, me adore, ore, fala comigo, fica firme, não sai do lugar aonde eu te coloquei. E quantas vezes nós somos teimosos, quantas vezes nós não tomamos uma posição e Deus começa a aguardar você agir como deve ser, e Deus começa a olhar para você e quer forjar algo em você. Ele quer fazer com que você seja um homem, uma mulher cheio de fé, um homem, uma mulher de raízes. Então Ele dá um tempinho para te responder. Ele dá um tempinho. E você fica achando que Deus não te ouve mais, que a tua oração não chega mais. Ele vai dando um tempinho. Ele vai dando um tempinho. Ah, pastora Glória, eu queria tanto aquele homem. Ah, eu sonhei em me casar com ele. Ah, eu sonhei em fazer uma festa. Eu sonhei em viver ao lado dele o resto da minha vida. E de repente aquele moço sai da sua mão, sai do seu alcance. E a moça fica frustrada, o homem fica frustrado. Escuta, Deus sabe o que está fazendo, querido. Aguarda mais um pouco. Deus não te abandonou. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Deus está preparando um verdadeiro esposo. Deus está preparando uma verdadeira esposa. Quando uma coisa não deu certo, é porque não era para ser. Deus tem o melhor para entregar nas tuas mãos. Aleluia! Deus sempre tem um sirineu na nossa vida. Quantas pessoas estão aguardando receber algo de alguém da casa, da família? Está aguardando alguma coisa acontecer, quem sabe aquele irmão emprestar um dinheiro. Quem sabe aquele parente rico trazer um dinheiro na minha mão. E nada acontece. Assim foi com Jesus. Os irmãos andavam lado a lado com ele naquela trajetória triste da crucificação e nem se importavam com ele porque tinham medo de ser feridos. Jesus não recebeu do irmão, Jesus não recebeu do pai, Jesus não recebeu da mãe, Jesus não recebeu dos seus parentes. Deus preparou um forasteiro para carregar a cruz para Jesus. Sabe o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Se Ele quiser fazer uma obra na tua vida, Ele vai arrancar gente de lá para te ajudar. Ele vai arrancar do outro lado para te ajudar. Ele vai arrancar gente daqui de dentro, que você nunca viu, nunca cumprimentou, para estender a mão para você. É assim que Jesus faz. E muitas vezes nós ficamos procurando e a nossa mente fica só naquilo e naquilo. E Jesus quer que nós acreditamos nele, entregamos tudo nas mãos dele, deixamos ele agir, pedimos para ele, clamamos para ele. E como é que ele vai agir eu não sei, de que maneira ele vai fazer eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o meu Redentor vive e ele está comigo,
Aleluia! Mas chegava o momento da crucificação. Naquele momento não tinha sirineu para ficar no lugar dele. E Deus estava calado. Jesus foi pregado na cruz, mãos e pés. E só havia lá no pezinho dele uma pontinha de madeira chamada cedile, que quer dizer assento ou descanso dos pés. E quando ele foi ali pregado, de quando em quando para poder respirar, porque a dor dilacerava os seus músculos e comprimia o seu pulmão. E de quando em quando, Jesus então apertava os seus pés no cedilho para poder respirar melhor. E o Pai não falava nada. De quando em quando, Jesus descansava naquele pedacinho de madeira aos seus pés, para que as suas mãos não fossem rasgadas na cruz e a sua carne dilacerada. E o Pai não falava nada, estava calado, e o sofrimento tomava conta da vida do Mestre. Quantas vezes nós queremos meter o pé no balde por nada? Quantas vezes queremos fazer coisas segundo a nossa vontade, o nosso eu que está sempre na frente, achando que podemos fazer tudo o que queremos, que somos donos de nós mesmos. Jesus poderia também ter feito isso. Ele poderia ter convocado uma multidão de anjos que viriam arrancar ele da cruz. Só que tinha uma coisa: eu e você não teríamos salvação. Se ele tivesse feito tal coisa, o inferno era uma boca aberta para nos esperar um dia. Não havia perdão, então ele suportou tudo, ele suportou todas aquelas aflições, sem que o Pai respondesse, para que eu e você arrancasse o eu que está sempre à nossa frente, colocasse o eu lá atrás e deixasse que Jesus invadisse a nossa alma. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Os crucificados ficavam ali vários dias, até morrerem. E diz alguns estudos que quando chegava a noite, as matas que estavam em volta, os lobos vinham para devorar a carne dos crucificados. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que poderia ser comido por lobos, além de toda a dor que ele sofria. Mas ele não sabia de uma coisa: que Deus estava diminuindo o sofrimento dele. Ele não sabia que Deus já estava colocando o sofrimento terrível dele, já por algumas horas apenas, Deus estava trabalhando. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Está terminando o seu sofrimento, porque eu vou agir na tua vida. Está terminando o seu sofrimento, se você crer, se você se entregar aos pés da cruz, se você continuar nesta campanha, até o último elo. Acabou o teu sofrimento. Pode erguer a tua mão e dar glória. Aleluia. Oh, maravilhoso. Das 9 da manhã até as 15 horas da tarde, Jesus estava naquela situação. Mas quando chegou o meio-dia, escute agora, quando deu 12 horas no dia, o céu escureceu, o sol se escondeu e as trevas tomaram conta da terra. E quando aquelas trevas vieram sobre Jesus,
Significava que o pecado da humanidade estava vindo sobre ele. As trevas é a malignidade que anda no mundo. As trevas são aquilo que os homens fazem aqui nessa terra quando ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As prostituições, os roubos, os assassinatos, o sofrimento. Significava as trevas, e o sol se escondeu, e as trevas veio sobre Jesus, e Jesus começou a sentir mais ainda, fortemente, o abandono do Pai. Jesus começou a sentir a dor do mundo, a dor do ser humano, a fraqueza do ser humano, a falta de compaixão do ser humano, a ingratidão do ser humano, começou a vir sobre Jesus, e Jesus dizia: cadê meu Pai? E já não suportando mais aquele momento, já esgotado, cansado, então, ele exclama: Eli, Eli, sabactane, Deus meu, por que que o Senhor me desamparou? Quantas vezes nós lemos esse versículo e achamos ele tão lindo? Não é lindo não. Jesus estava dizendo ali que estava sozinho, que estava desamparado, que o Pai não estava mais com ele. Quem sabe ali a emoção humana invadiu, e ele disse: Pai, o Senhor me abandonou, Pai, o Senhor não me ouve mais, cadê o Senhor, papai? E Deus estava ali, diminuindo o tempo do sofrimento dele. Deus estava aí, mudando o ponteiro do relógio, para que o seu sofrimento acabasse. E então, daí a poucos minutos, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Naquele momento, o Pai já tinha preparado um trono nos céus. Naquele momento, o trono já estava pronto, estava iluminado, estava dourado, estava colocado à direita do Pai. Aquele trono já estava esperando o Filho. E quando ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Deus estendeu a mão e pegou o espírito dele. E diz: filho, agora só mais uns dias, e você vai voltar no novo corpo que eu vou te dar. E o meu nome ainda mais vai ser glorificado na terra. Mas chega de sofrimento, chega de dor, chega de angústia. Sabe, é isso que Deus quer falar para a igreja. Muitas vezes Deus está testando a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa humanidade perfeita no Senhor, a nossa humanidade em santidade. Muitas vezes Deus está querendo ver corações de adoradores, homens e mulheres que não guardam o que sente só para Ele, mas que tem coragem de chegar numa reunião como essa, levantar os braços e glorificar o nome do Senhor. Homens e mulheres que não fecham a boca diante do Deus Todo-Poderoso. Deus quer levantar homens e mulheres fiéis. Chega de infidelidade, chega de momentos aqui, momentos lá, chega de um pé em Deus e um pé no mundo. É momento da igreja se unir, é momento da igreja ter certeza que o Salvador já venceu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Para terminar essa reunião, ainda ontem, quem sabe alguns que estão aqui viram pela internet. Eu fiquei abalada com aquilo. Sobre o rebuliço que está acontecendo no Egito. Quem viu essa mensagem que está circulando nas internet?
um rebuliço. O Egito está sendo revolucionado. Escute agora. O muçulmano mata a sua esposa porque ela estava lendo a Bíblia. Ao chegar em casa, ele mata a esposa. E a esposa tinha um bebezinho de colo. E uma criancinha, uma menina de 8 anos de idade. Então ele pega, após matar a esposa, ele enterra a esposa num lugar onde se enterrava as pessoas que morriam. Pega as 2 crianças e enterra elas vivas. Isso não é história, é verídico. Passado 15 dias, morre alguém da família. E eles pegam o corpo e vão enterrar lá naquele lugar. E se deparam com a coisa mais linda que eles puderam ver: o bebê e a menina em cima da terra. E aqueles homens assustados, porque já havia recebido a notícia que as crianças também estavam mortas. Pegaram a menina de 8 anos e perguntaram para ela: como é que você conseguiu sair de lá de dentro? Como é que você conseguiu ficar viva junto com o bebezinho que ainda mamava na mamãe? E a menina respondeu dessa maneira: todos os dias vinha um homem aqui. E este homem tinha uma roupa tão reluzente. Quando ele chegava, ele brilhava todo lugar onde eu estava com a minha irmãzinha. Sabe o que ele fazia? Ele trazia a minha mamãe para dar mamar para o meu irmãozinho. Não era mamãe, mas era um anjo do Senhor em forma da mãe. Entenda isso. Todos os dias aquele homem. Perguntaram para a menina como que é o nome desse homem. Ele disse que se chama Jesus de Nazaré. Quem é que explica isso? Quem do Egito, dos faraós que ainda existe, pode explicar isso? Quem do povo que não acredita na palavra pode explicar isso? O próprio Jesus alimentava as criancinhas. Eu quero falar algo para a igreja. Nos últimos dias nós vamos ver coisas terríveis, nós vamos ver coisas maravilhosas. Jesus está ministrando em vários países, Jesus está entrando em lugares onde o homem não pode mais, Jesus está entrando na vida de crianças, de homens e mulheres, está indo pessoalmente pregar a palavra. Sabe por quê? Porque Ele está voltando, Ele está para vir nas nuvens buscar a sua igreja. Eu quero dizer nessa noite que Ele está vivo, Ele vive, Ele é Deus, Ele pode se calar, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele pode se calar, mas nunca vai deixar de atender você. Então, tenha fé, busque com fidelidade, seja fiel a esse Deus, porque tem novidade para você, querido. Tem coisas boas chegando para você, querido, e se alegre no silêncio de Deus, porque até o silêncio de Deus é bom. Até quando Ele cala é bom. Quando Ele faz assim, ó, é porque Ele está dizendo assim para você: não temas, eu sou o teu Deus. Não temas. Quem disse que eu vou te abandonar? Aguarda só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque quando eu fizer o que eu tenho para fazer na tua vida, você vai pular, e não é de pouquinho, não. É de montões. É de montões. É de montões. Termino aqui dizendo, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se viu,
não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você crê em Deus, espera nele, porque o mundo não pode explicar quem ele é, porque ele é fiel. Deus não tem mudança de comportamento, Deus não faz diferença de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que está aqui, está lá, está acolá, está no outro estado, está numa outra nação. O mesmo Deus está trabalhando por todos, ele está olhando os seus pedidos, ele está olhando quando você está aos pés da cruz, e ele está aguardando o momento certinho para trazer a resposta para você. Ele está trazendo, esperando o momento certinho. Eu quero fazer algo agora. Pega essa cruz aqui, coloque ela aqui para mim, aqui na frente. Coloque ela aqui. Rapidinho, por favor. É pesado. A cruz foi pesada. Imagina, um homem cansado, sem comer, sem dormir, carregando uma cruz tão pesada. E muitas vezes nós, para tirarmos ela do lugar, é uma dificuldade. E ele fez isso por amor de mim e por amor de você. Ele fez isso para receber a tua adoração. Ele fez isso para receber o teu louvor. Ele fez isso para receber a tua sinceridade diante dele. Ele fez isso para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele fez isso para sarar a tua casa. Ele fez isso para as tuas conquistas. Ele fez isso para curar, para salvar. Ele fez isso para te libertar dessa situação que te oprime. Ele fez isso para te dizer que tu és vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero te convidar agora a vir aos pés da cruz. Eu não sei o que é que você tem para vencer. Eu não sei qual a tua necessidade. Mas de uma coisa eu sei, que aqueles que esperam no Senhor alcançarão a vitória. E se você quer a tua vitória, vai saindo do teu lugar e vai tomando a frente desse altar. Pega os seus pertences, pega a sua Bíblia, a sua bolsa, vai vindo. Deus, ele tem vitória para te entregar. Venha aos pés da cruz. Se você trouxe algo escrito, pode ir colocando aqui em cima. Se você tem um pedido a fazer, pode ir colocando aqui. Se não trouxe, venha trazer na próxima semana. Venha para os pés da cruz. Venha buscar a tua vitória. Venha buscar o teu milagre. Pode ir tomando conta aqui. Não deixe de fazer isso. Não pare de clamar. Não pare de pedir. Traga aos pés da cruz. Traga aos pés da cruz. Oh, traga para o Senhor essa dor, esse problema que te aflige. Traga para o Senhor essa necessidade. Traga. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E
coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz,